Alô, boa tarde a todas, todos e todes. Aqui é Makota Mona Tembo Eliane Almeida. Muito feliz em estar nesse momento aqui de reinauguração do nosso canal TV Tubanci, o canal da resistência. E hoje é um dia extremamente importante, porque esse canal começou em tempos de pandemia para que a gente conseguisse se sentir junto e continuar nosso processo dentro da nossa religião congo-angola, que é uma das mais antigas do planeta. E hoje a gente também está no Dia das Mães, e para isso eu queria chamar a minha irmã Elvia, para a gente poder falar um pouco sobre esse papel tão importante das mulheres dentro do terreiro. Macuyu, minha irmã. Macuyu no Zâmbia, Macuyu. Eu, como mãe de útero, sou mãe de duas meninas, uma de 30 e uma de 11 anos. Eu tenho uma visão de mãe que é... Mas eu sou filha de Matamba, que também é mãe de 9. Somos, né? Filhas de Matamba, mãe de 9, que cuida a partir da independência, a partir da força, e que muita gente diz que a gente é brava, o que não é verdade. A gente só é o quê? Verdadeira. A gente só entende que as coisas precisam ser feitas da maneira correta de ser feitas, e talvez a gente seja sempre mal interpretada nesse sentido. Mas uma característica interessante do Inzo Tambanci é a quantidade de filhas de Matamba. Então pense que é uma casa que literalmente pega fogo, porque é muita mulher vermelha naquele espaço. Mas a gente também precisa falar da doçura das nossas mães todas, as nossas mães cuidadeiras, principalmente a nossa mãe Yara, que está sempre pertinho de nós, que também é filha de Matamba. Da mãe Gleice, que também é filha de Matamba, e que ajuda a cuidar de todas nós. A Elvia está sempre lidando muito próximo das mães cuidadeiras. Então, como é que é a sua experiência com elas? Porque eu só sou filha delas, né? Como é que tem sido dentro do Inzo a sua atuação junto com elas, Elvia? Boa tarde a todas, todes e todos. Boa noite, Angola. Boa tarde, Brasil. Sou Elvia. Então, falar desse lugar, né, das mães dentro do terreiro, para mim é de um lugar muito específico, porque eu sou filha do Inzo Tumbanci, mas ainda não sou iniciada no candomblé. Então, quando a gente ainda não é iniciado, a gente desenvolve outras tarefas diferentes de quem já passou por todo o rito, né, iniciático. Então, as mães criadeiras dentro do terreiro, dentro do candomblé, elas têm um papel fundamental, porque muita coisa passa pelas mãos dessas mulheres, né? Então, quero desejar Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil, para as mães criadeiras também do Iso Tumbanci, e dizer da importância, né, das mulheres no candomblé, porque aqui no Brasil, aí, principalmente falando do candomblé Congo o candomblé Congo Angola, aqui no Brasil a gente tem uma grande expoente, né, que é a Mamãe Tuenda de Anzambi, conhecida como Maria Neném, especificamente aqui na Bahia, em Salvador, que foi uma das mulheres que enfrentou a autoridade policial, né, e se a gente for pegar as fontes, principalmente na área da história, a gente vai ver que tudo que a gente sabe sobre o candomblé aqui no Brasil, até a década de 70, é a partir das fontes de arquivos policiais, né? Até a década de 70, as religiões de matrizes africanas ainda precisavam pedir licença à polícia para poder fazer seus cultos. Então, quando a gente fala de candomblé, quando a gente fala de candomblé com Angola, não tem como falar sem reconhecer a importância das mulheres, né? Então, no êxito, assim, por exemplo, são muitas as mulheres que desempenham esse papel de cuidado, né? E normalmente são chamadas de mães, de mameto. Então, enquanto filha não iniciada, eu sempre estou um pouco mais próxima dela também, desenvolvendo outros trabalhos, seja na rifula, que é a nossa cozinha, na lavanderia, preparando um chá que vai ser servido dentro do baquice, né? Que é onde
os filhos e filhas de santo em processo de iniciação ficam recolhidos. Então, é muito a partir desse lugar mesmo de apoio, de auxílio, e a gente vai aprendendo com essas mulheres, né, que independe também da idade. A gente vai encontrar mães mais jovens, como a mãe Glaze, por exemplo. A gente vai encontrar mães já numa idade mais avançada, como a mãe Yara, como a mãe Negra. Então, a questão do ser mãe dentro do terreiro, ela não está necessariamente ligada com a ideia de idade, né? Mas de papéis que são desenvolvidos dentro desse espaço sagrado. Então, para mim é um prazer estar perto dessas mulheres, né? Aprender com elas, principalmente ouvindo, observando. Então, é muito desse lugar que eu posso falar sobre o papel dessas mulheres dentro do terreiro. Pois é, somos fogo, somos água, somos cuidado, somos força também. Eu gostaria muito de chamar para essa conversa aqui, para dar uma acalmada, né? Porque afinal, duas matambas juntas. Mas para dar uma acalmada, quero chamar aqui um filho de Lemba, Tatuquia Zanzelê, Guilherme Pontes. Macuyu, meu irmão. Macuyu, minha irmã, sua bênção. Bênção, Macuyu no irmãs. Zambi. Que alegria estar aqui, a bênção aos mais velhos, aos mais novos. Nesse dia, né, das nossas mametas, nossas queridas mães, fica aqui registrado publicamente nosso reconhecimento, nossa consideração, nosso afeto, nosso amor, nosso carinho, devoção, né, que nós temos que ter com todas as nossas mães. É uma honra, uma alegria estar aqui, né, no retorno das atividades da TV Tumbanci, né, e hoje, além do Dia das Nossas Mametos, nós seremos abrilhantados com a presença mais que especial de alguém que há muito tempo eu admiro pelo seu trabalho, pela sua luta incansável no resgate da nossa tradição ancestral. Trata-se do professor Felipe Vidal. Professor Felipe Vidal, eu sou suspeito para falar, né, do professor Felipe Vidal. Há muito tempo que eu acompanho o seu trabalho, principalmente pelas redes sociais. O professor Felipe Vidal está no Facebook, está no Instagram, está no TikTok, no YouTube, tem diversas aulas, tem palestras, apresentações, enfim, um trabalho muito extenso na luta de resgate de todos esses saberes, todas essas tradições, né, que por muito tempo tentaram e ainda tentam apagar, e o professor Felipe tem se destacado dentre uma das principais lideranças de Angola no resgate e na valorização desses saberes ancestrais, né? O professor Felipe, além de professor, ele é escritor, ele é palestrante, ele é líder, ele é ativista, o professor Felipe é historiador, são tantos, mas tantas atributos, funções, enfim, que o professor Felipe desempenha, que, enfim, não teria como aqui resumir, mas nós conseguimos, para nossa alegria, que o professor Felipe cedesse um pouquinho do seu tempo para poder trazer para nós um pouquinho dos seus ensinamentos, direto de Luanda, de Angola, né? Por isso, professor Felipe, senta-se em nome do ISO Tumbanci, da nossa grande família do Tumbanci, recebido, acolhido, abraçado. É uma alegria e uma honra ter o senhor aqui conosco. Sua bênção, professor. Kalungi, Mbote, Moyoenu, Wazekele, Mavimpi, saudações respeitosas, Iotep, Amedijina Diami, Ntuziama, Kumpemba, Elimbondo. Quero dizer aos irmãos saudações, saudei nas nossas várias línguas africanas de Angola, não dialetos, como muitos querem dizer, saudei Umbundo,
em Quimbundo. Comecei por saudar em Umbundo porque é a língua da minha mãe e nós aqui em África somos os filhos da mãe, não é? A África é matrilinear. E depois saudei na língua Kikongo, que é a língua do meu pai. Portanto, eu sou filho de Ovimbundo e Mukongo, não é? Uno essas duas nações em mim. E saúdo especialmente as nossas mães que estão ali no programa e o nosso tatá que me recebeu. Primeiro porque hoje é o Dia das Mães e nós sem as nossas mães não somos nada. É o Dia das Mães no Brasil. E o primeiro ser humano descoberto em toda a América, em Tarana, não é? Era assim que nós conhecíamos o continente americano. Em Tarana é um ser feminino. Foi batido e foi descoberta vermelha em 1979 pelo professor Walter Neves, um paleontólogo brasileiro. Portanto, Tarana, e sobretudo a Tarana do Sul, que é esse território do Brasil, recebeu o primeiro ser há 25 mil anos antes do Jesus europeu, e foi uma mulher que ali chegou primeiro. Portanto, é por isso que eu saúdo proficuamente e profundamente as nossas mães, a nossa Macota e a nossa irmã Elvia, pelo vosso carinho, pelo vosso amor, filhas de Matamba. E a vida tem que ter Matamba, porque o primeiro elemento de defesa, até para nascer, é Matamba. Matamba é que dá força para nos expulsar do útero, que nos dá coragem. Matamba é que nos dá força para retomarmos depois de uma queda. Matamba é que nos dá força para nós nos defendermos dos ataques. Portanto, o primeiro imperativo de defesa é a mãe, é a mulher. Muito obrigado pelo convite que me fizeram e estou aqui disposto para partilhar o pouco que me foi dado pelos ancestrais com os nossos com as nossas irmãs e os nossos irmãos. Eu gostaria, Zambiacotessá, eu gostaria muito de convidar para essa gira o nosso Tata Katuvangesi, nosso líder dentro do Inzutumbansi. Engaco Menequena, Panguiame, Felipe Vidal, Macuyu, Macota, Tata, saudações ancestrais à Élvia, e dizer da minha alegria de estar aqui com esse grande mestre da história, né, da primeira história do mundo, né, a história do nosso útero, que é a Mãe África. Eu tive a felicidade de estreitar esse laço de amizade, de irmandade, de fraternidade com o meu mestre, professor Felipe Vidal, historiador. Tivemos em Luanda no passado, que foi uma viagem histórica, né, onde fui para uma atividade no Instituto Guimarães Rosa, antigo Centro Cultural Brasil-Angola, uma atividade do professor, liderada pelo professor doutor Tata Cambondo Tiganá Santana, né, e que para mim foi motivo de felicidade e alegria. E alegria maior ainda foi estreitar essa relação de amizade e fraternidade com o professor Felipe Vidal. É um homem que conhece, a gente, conversando com o professor Felipe Vidal naquela Luanda velha, e toda Luanda é a mesma coisa de estar sendo emergido pela própria espiritualidade e ancestralidade, porque ele vai contando, ele vai falando a cada lugar que a gente passa, andando nas ruas de Luanda,
ele vai dizendo, aqui era uma mina, aqui se cultuava as quiandas, mas por que o bairro da Maianga, né? Por que a ilha de Luanda, que depois colocaram o nome de Ilha do Cabo? Então, professor Felipe Vidal, na realidade, eu costumo dizer que é um inquice vivo, é um inquice materializado, né? Então, para mim, retomar esse canal da Resistência, TV Tubanci, com o professor Felipe Vidal, falando a partir de Luanda, né, capital principal de Angola, né, onde está as nossas raízes espirituais e ancestrais. Para mim é muito rico isso, é histórico, é um feito histórico. E falando também e vendo a partir de Portugal, o Tata Quenzanzele, brilhante advogado, doutor Guilherme Pontes, nosso filho de Lembá, aqui do Tubanci, também é outro feito histórico. A Élvia, que é Indumbe aqui do Tubanci, né, que está falando aí a partir de Feira de Santana, Princesa do Sertão, na Bahia, né, também é um motivo histórico. E a Macota Moana Tembo Anculo, Eliane Almeida também, a partir falando de um outro porto de entrada das africanidades, com a questão da escravidão colonial, que está falando a partir de Santos, né, a Baixada Santista, a Baixada Santista, que é o foco também dessas africanidades no Brasil, e, sobretudo, de feição banto. Então, eu vos saúdo saudando essas mulheres, saúdo todas ancestrais, né? Especialmente a venerável, saudosa Nengo Atuenda Unzambe, Maria Genoveva do Bonfim, Maria Neném, que fundou o primeiro terreiro de Candomblé Conga-Angola, no Brasil, e saudando Maria Neném, saúdo a Nengua Lembamuxi, herdeira e sucessora deste terreiro, que está lá estabelecido no Beiru, na periferia de Salvador. Então, peço a bênção a todas as mães ancestrais e especialmente Nengua Lembamuxi e todo o corpo de mulheres das mães do Tumbenci, Macota Calembeji, Macota Mona Crisilê, e, em nome delas, todas as macotas e cotas do terreiro Tumbenci, e também saudando todas as macotas e cotas do Inzo Tumbanci, aqui de Itapecerica da Serra, de onde falamos nesse momento, né? Estamos transmitindo essa reestreia da TV Tumbanci a partir daqui do chão sagrado do Inzo Tumbanci, cujo patrono é Tateto Ungana Cavunga, que nos permite tá fazendo tudo que nós possamos dentro do respeito, do carinho, da preservação dessas tradições com valor civilizatório. Eu fico muito feliz e Zambi Vukwatessá. E ao meu nobre professor Felipe Vidal, mas que alegria imensa mesmo de vê-lo por aqui. E aí eu vou ficar aqui acompanhando, porque hoje os moderadores são 3 grandes moderadores aí, Tata Quenzanzele, Élvia e Macota Tembo Anculo, quem vai dar continuidade. Eu vou ficar aqui para poder estar contribuindo nas discussões, na conversa de terreiro, que é uma conversa de terreiro virtual, mas por isso que eu fiz questão de fazer a partir daqui do terreiro, viu, professor Felipe Vidal? Essa conversa nossa é a partir daqui deste terreiro, do Inzo Tumbanci, que eu quero ainda, neste ano, vê-lo aqui pisando nesse chão sagrado. Ingeta Matondo, Ngasakidila, Ndapandula, muito obrigado por essas palavras tão calorosas. Com certeza estaremos juntos. Nzambi e nossos baculos vão permitir, sim, que nós
estejamos juntos fisicamente lá no Brasil, sim, no terreiro. E será um grande prazer e uma grande honra. Tata Kenzanzele. Sim, meu pai, muito obrigado pela honra. Vou aproveitar aqui ao máximo para já fazer o primeiro pedido ao professor Felipe Vidal, que ele introduzisse esse tema dos nossos saberes e tradições ancestrais, falando sobre a inestimável colaboração, contribuição, construção dos saberes, das tradições, das espiritualidades dos povos centro-africanos, né? Dos povos ovibundos, ambundos, chocos, lubas, lundas, ganguelas. Professor, por favor, é muito importante para nós, né, aqui nessa realidade diaspórica brasileira, que nós cada vez mais tenhamos a consciência, né, desse legado histórico, né, do quanto ele foi determinante na construção, na formação desse Brasil. Isso não pode se apagar. Então, nós gostaríamos de ouvir do senhor, né, o que o senhor pode trazer para nós de toda essa história. Durante o momento que fez a pergunta, houve uma quebra e eu gostaria que repetisse a pergunta. Sem problema, professor, sem problema, né? O meu pedido, na verdade, é que o senhor trouxesse para nós, né, a colaboração, a contribuição, o legado que os povos centro-africanos daram para o Brasil, né, esse legado civilizatório. Gostaria que o senhor discorresse acerca disso. Professor, o senhor me ouve? Eu acho que nós tivemos um pequeno problema de conexão. Já está de volta. Já voltamos. Pronto. Obrigado pela questão que me coloca. Conseguem me ouvir? Sim, senhor, perfeitamente. Por favor, professor. É muito importante, tanto para os nossos povos africanos em Tarana, não é? Que é América e no Brasil, propriamente dito, e também para nós aqui. Portanto, a primeira questão que nós precisamos saber é que, e eu vou retomar esta pergunta a partir da fala, a partir da minha primeira fala, é a nossa presença ali na América, em Tarana, antes do fenômeno da escravidão, não é? Que foi o principal problema, um dos principais descarrilamentos, uma das principais derrapagens, ou seja, vou até mesmo agudizar o que aconteceu, não é? Usando a palavra da Mamã Marimbani, que escreve o livro Yurugu. O que houve para nós com a escravatura foi, sobretudo, aquilo que se chama de Mafá, que é o holocausto do povo preto no mundo, não é? Do povo preto no mundo, que foi a maior sangria que houve para nós. Então, a nossa presença e os nossos ancestrais das experiências ligadas às nossas práticas integrativas ou integradoras e reintegradoras, Congo Angola, Congo Kemet, Congo Yoruba e várias outras ligações, nossos ancestrais orientam, a mim pessoalmente me orientaram que nunca mais o nosso povo
deve se deixar submeter a uma questão como essa, que é a escravatura. Nunca mais, ok? Embora aqui houve muita luta e muita resistência. Voltando à questão, objetivamente falando, a nossa presença na América ou em Tarana começa antes desse fenômeno, desse holocausto. Ele começa já na Idade da Pedra, desde a origem da humanidade. Isso bem antes do Neolítico, isso começa no Mesolítico, porque veja que o primeiro ser humano, a primeira descoberta, não é? O primeiro ser humano por achado arqueológico encontrado em toda a América vai ser na América do Sul e justamente na Lapa Vermelha, no Brasil, feita os estudos craniométricos, genéticos, de serologia e etc, etc. Claro que o estudo serológico levou um bocadinho de mais, deu mais trabalho, não é? Mas conseguiu-se fazer isso através do professor Walter Neves, um grande paleontólogo brasileiro. Em 1979, na Lapa Vermelha, encontraram esse fóssil humano, Homo sapiens sapiens, que é justamente de uma mulher. Depois de fazer a reconstituição, se deu conta que é uma mulher que é um ser do sexo feminino e preto. Logo, nós fomos os primeiros habitantes de toda a América. E claro que isso está provado na própria história paleontológica humana, que o ser humano africano preto foi o primeiro a chegar em todas as partes do continente e dos continentes, não é? E civilizou, ou seja, que deu origem às outras, à existência de outras raças. Ou seja, para existir índios, os índios nas Américas, foi preciso haver esse cruzamento dos pretos primordiais, não pretos primitivos, porque nunca existiu nenhum preto primitivo, nem nenhuma civilização primitiva. Isso é uma linguagem da antropologia racista, estruturalista. Estamos a falar de Bronislaw Malinowski, Lev Strauss e etc., não é? Estruturalista, os funcionalistas estruturalistas e mesmo o Lewis White, não é? Aliás, perdão, Lewis White não. Edward Barnett Taylor, não é? Primo, irmão de Charles Darwin, não é? Que começa com essa linguagem na antropologia de primitivo, não é? Quando ele funda a escola evolucionista. Portanto, nós os pretos ancestrais que chegamos primeiro na América, com o contato dos outros povos de pele clara, também derivados de nós, que entraram pelo Estreito de Bering, não é? Através do cruzamento sexual, com o clima, alimentação e etc., ao longo de milhares de anos, demos origem ao índio, não é? Tanto o índio que está na América do Norte, como o índio que está na América do Sul, porque se vocês verem, todas as práticas ancestrais dos índios, não é? São práticas que são primordialmente africanas ou têm origens africanas, tanto na praxe, na visão do próprio divino, da divindade, a forma como lidam com a tecnologia, a forma de organização social, tudo isso nos faz ver que tem ali a veia africana, não é? Tanto que vai ver que depois, mais tarde, da nossa presença, já com a nossa presença, depois vamos ter... depois do período da Idade da Pedra, nós vamos ter uma segunda presença africana nas Américas, que vai criar grandes civilizações, sobretudo no México, no Peru, na Bolívia e etc., onde nós vamos ver, por exemplo, os chamados Olmeca, que nada mais, nada menos são do que pretos que lá chegaram, e temos a célebre viagem de Abubakari II, irmão de Kanku Musa,
que sai do Mali de barco e vai para a América. Para além de nós vermos os Yoruba várias vezes a navegarem de barco para a América do Norte, ou Tarana do Norte, onde vão fundar civilizações como a civilização de Mississippi, mais tarde conhecida como Mississippi, Oklahoma, mais tarde conhecida como Oklahoma, e etc. O professor Pate Diagne, ele escreve profundamente e disserra profundamente sobre isso, além de vários outros professores que falam muito sobre isso. Portanto, com a nossa presença, já depois do Mindele, não é? Dos Filhos da Lua, terem contato com a tecnologia da navegação e transformarem essa tecnologia da navegação, que nós os negamos durante muito tempo, porque nossos ancestrais, nossos grandes mestres da navegação, que eram também, muitos deles, iniciados nas práticas ancestrais. Aliás, nunca o africano fez qualquer tarefa portanto, seja na vida... Tá bem, filha, tá bem. Me desculpem, é a minha filha que veio se despedir, tá bom? Dá um tchau ali aos avós e aos titios, tá bom? Vai bem, tá bem? Peço sinceras desculpas. Portanto, são as nossas matambas, não é? Até perdi o foco, mas vamos continuar. Parabéns, muito linda a sua filha. O senhor falava sobre todo esse processo histórico, né? Eu acho super interessante porque a história, né, que nos foi contada é euro-referenciada, né? É eurocentrada, é europautada. Então, o que o senhor traz para a gente é completamente diferente daquilo que chega até nós. E por isso que é tão importante e necessário ouvir o senhor. Por favor, professor, continue. Muito bem. Então, como dizia, depois do processo de eles terem contato com a indústria a tecnologia da navegação, não é? Como dizia, uma tecnologia que lhes foi negada durante muito tempo, ter sido transformada essa tecnologia em tecnologia militar de conquista, depois dos europeus terem visto que nós já habitávamos em Tarana, não é? Então criaram as expedições militares de conquista e de eliminação, onde nós vamos ver Francisco Xavier, de nascimento, que era um judeu, não é? Mas, portanto, um judeu radicado na Europa, na Itália, que depois de ser iniciado também nas práticas ancestrais marciais, não é? Ou militares europeias, porque ele era um templário de nome, e que recebeu o codinome militar e o codinome de iniciação Cristóvão Colombo, porque ele tinha a missão de levar o cristianismo ou o poder ou a força de Cristo para Columbus. Columbus é como eles denominaram a América, foi a primeira designação que os europeus deram à América. Então, Cristóvão Colombo ou Francisco Xavier, não é? Que levou no seu navio para a Espanhola. A Espanhola, na verdade, é assim que eles batizaram a ilha de Cuba. Depois de ele ter a noção e ter aprendido com os grandes navegadores da Senegâmbia e outros navegadores árabes, não é? Porque esses árabes, os árabes aprenderam a navegar conosco, os africanos, ok? Portanto, e é só verem os escritos de Ivan van Sertima, They Come Before Columbus, ou Eles Estiveram Aqui Antes de Columbus, não é? E o outro livro dele, The Moors in Europe, ou Os Mouros na Europa. O professor Ivan van Sertima
nos mostra bem isso de forma muito clara, para além disso ser alicerçado pela tradição oral, tanto no Mali, tanto na Mauritânia, tanto no Senegal e outras regiões de África. Portanto, Francisco Xavier, que tinha que levar a salvação, não é? E a salvação ia pela eliminação dos pretos que ele encontrou na Espanhola, e ele recebeu essa missão de matar todos os pretos que já viviam em Cuba antes da escravatura, para além de ter de ir mais para o oeste, não é? Só que ele, depois a sua missão foi interrompida, não é? Ele teve que voltar para a Espanha, porque ele estava ao serviço da corte espanhola. Ele teve como missão eliminar todos os pretos que ele encontrou na América para que fossem substituídos por novos pretos. Ou seja, o europeu sabia que colocando pretos em contato com pretos que estavam lá antes, que tinham ido lá pelo ímpeto da liberdade, pelo ímpeto de levar a civilização pela via pacífica, não iria haver, portanto, uma coesão, esses pretos novos que iam chegar lá, levados à força, iriam, de facto, resistir, e nós vimos a forma como resistiram, tanto com a criação, mais tarde, ali no Brasil, dos quilombos, e depois os terreiros, não é, de candomblé, ou também conhecidos como candomblé. Portanto, depois da entrada dos primeiros navios de pretos escravizados vindo do Estado Federal do Congo e do Ndongo, é importante dizer que os primeiros pretos que chegaram ali nesta terra, escravizados à força, eles saíram do Congo e do Ndongo, ok? Esses pretos, ao chegarem, eles foram submetidos à mais terrível servícia. Primeiramente, perder o seu nome. Segundamente, serem batizados, ou seja, iniciados à força num sistema de religiosidade que desconectava o seu mundo, o seu mutué, não é? O seu cá, também o seu ori, para vermos que a espiritualidade africana, ela tem a mesma essência em todos os lugares e em todos os tempos, ela só muda na praxis e na prática de acordo com o determinismo geográfico e alguma visão, alguma cosmovisão, não é, local, que traz uma nova nuance. Portanto, esses primeiros pretos que lá chegaram em Tarana, no Brasil, eles adotaram como forma de resistência a manutenção, primeiro, das suas próprias línguas, dos seus próprios nomes, do seu próprio sistema de religiosidade e não de religião, porque só existe religião no mundo africano depois dos europeus chegarem, porque essa palavra religião não existe até hoje nas nossas línguas. Nas nossas línguas o que existe é tradição, e mesmo até no latim a palavra religare, que tem duas conotações. A primeira, religare, é voltar a ligar com uma fonte, mas tem a segunda conotação, religião, no latim, de religere, que quer dizer reler, ou voltar a ler, ou voltar a conhecer. Quer dizer que os europeus perderam a sua conexão, perderam a sua tradição. Por isso é que inventaram a palavra religião, que vem de religar. Nós não. Tanto que vai ver que as religiões que os europeus têm hoje não são religiões originais deles. Ou seja, o próprio cristianismo, que se usou como indústria, como ferramenta militar para a colonização e antes para a escravização, é uma religião, é uma religere, é uma releitura que os semitas tiveram. Estamos a falar dos povos semitas
povos abrâmicos ou os descendentes de Abraão, que muito provavelmente, segundo as leituras profundas que nós fizemos, não é? E quase que há provas disso, os primeiros semitas foram, portanto, povos pretos também, não é? Não foram povos brancos também, foram povos que foram branqueados. E eles próprios, ao escreverem a Bíblia deles, na Bíblia Tom, que é a tradição ecumênica da Bíblia, penso que na página 21 ou na página 22 ou 24, entre a 21 e a 24, os próprios romanos dizem que toda a experiência bíblica é uma experiência tirada de África, ou seja, tudo que eles colocaram na Bíblia é a experiência dos elamitas, que, portanto, elamitas eram pretos, dos cananeus, portanto, que eram pretos, dos amonitas, portanto, que eram pretos, ou seja, naquela altura que a Bíblia ou que as histórias bíblicas foram inspiradas, portanto, havia aquilo que se chama de supremacia preta no mundo, não é? E isso hoje a história confirma. Voltando à questão, isso foi só um parênteses para abrirmos nossas consciências e percebermos como é que nossa história, em várias partes, em várias fases da história europeia, ela foi sendo branqueada e foi sendo truncada. Voltando à questão, a nossa presença no Congo, quando no Brasil, quando nós chegamos ali no Brasil, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar centros de resistência, vamos recriar o próprio espaço natural que o índio, que foi retirado ao índio. Porque veja que quando o europeu chegou, ele teve, como nós já dissemos há pouco tempo, tiveram primeiro a missão de eliminar os pretos que encontraram na América, não é? E havia mais pretos na Espanhola do que no próprio Brasil. Portanto, depois disso, eliminaram o índio, não é? E depois de eliminar o índio, ou a forma como iam eliminando o índio, não é? Que era mais pacífico, porque ele tinha tudo. Não é que o índio não tenha capacidade para lutar, não é que o índio seja preguiçoso, como eles dizem, não. O índio tinha tudo, ou seja, há esses dois continentes, a África e a América do Sul, são continentes gêmeos. E se nós conseguirmos ver, na extremadura dos dois continentes, conseguimos ver que eles se casam como aquele sistema chinês do yin e yang, não é? Eles se casam como dois simbolém, ou seja, são os dois lugares mais ricos do planeta, não é? América do Sul, que tem a grande floresta da Amazônia, não é? E a África, que tem a grande floresta do Congo, também conhecida como floresta do Mayombe, etc. E, portanto, com toda aquela riqueza que o índio tinha ali na América do Sul, ele não precisava fazer guerra com ninguém, ele desenvolveu uma cultura de paz, desenvolveu uma cultura de integração com a natureza. Quando o europeu lá chegou, para além de levar as armas biológicas, que foram as doenças transmissíveis sexualmente, uma das primeiras coisas que ele começou a fazer foi estuprar as índias, comprar algumas como mulheres e etc, etc, e forçar casamentos entre eles. E esse contacto trouxe muitas doenças aí, além do extermínio militar que foi feito. Quando o africano ali chegou, houve um casamento perfeito entre o índio, não é? E nós conseguimos ver até, por exemplo, algumas vezes no Equador, não é? Não o Equador enquanto linha geográfica, mas o Equador, o país, onde nós vemos o pacto que os pretos fizeram, os pretos que chegaram do Congo, fizeram com os índios do Equador para poder haver sobrevivência. Portanto, a partir dali, nós não nos submetemos completamente à escravatura. Com o passar dos anos, através do Kingunza, não é? O Kingunza, que é um sistema espiritual Congo, vai haver um sacerdote Congo chamado Nganga Nzumba. Nganga, para nós aqui, é sumo sacerdote ou grande iluminado espiritual na língua ocidental, não é?
mas é o grande iniciado, não é? Um Nganganzumba, através do Quingunza, vai unir vários povos no Quilombo dos Palmares, na Bahia, vai unir Yoruba, vai unir Peuls, vai unir Bambaras, vai unir Congos, Ndongos, numa causa espiritual e vai, portanto, fundar o primeiro Estado independente da América do Sul. Portanto, esse é um dado que nós, os africanos, nunca poderemos, nunca devemos, portanto, negar ou fazer com que nos façam esquecer. O Estado Federal do Quilombo, aliás, o Estado, sim, foi um Estado Federal porque teve vários povos, não é? Teve uma ramificação de várias nacionalidades africanas. Ele, portanto, desenvolveu economia, desenvolveu, portanto, um sistema militar. Portanto, nós voltamos a civilizar, voltamos através da natureza fértil que havia ali no Brasil, nós criamos uma nova civilização, não é? Através da gastronomia, através do sistema de religiosidade, construímos estradas, etc, etc. E tudo isso, portanto, vai eclodir até depois da eliminação dos quilombos, que eram espaços masculinos, eram espaços militarizados, mas aonde as mulheres tinham lugar. Quando os homens perderam a independência, lutando contra a escravatura no Brasil, não é? Vai começar, então, a entrada das nossas rainhas como último imperativo de defesa, com a criação dos terreiros. Nós vamos ver 3 grandes linhas a reintegrar o preto no seu próprio espaço. Vamos ver a linha da nação Quetu, da nação Gegé, Vodun, e da nação Congo-Angola, não é? Onde nós vamos ter essa estrutura que vai engrandecer, que vai levantar o nosso povo novamente. Portanto, termino por aqui para responder esta pergunta e peço perdão por ter sido muito longo, mas penso que foi necessário para que nós percebamos o que aconteceu ali. Muito obrigada, professor Vidal. Acho que só a introdução ou esse parênteses, como o senhor anunciou, já foi uma belíssima aula, né? Aproveito para cumprimentar as pessoas que estão de casa nos acompanhando, né? Dizer que sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Aproveito para pedir a vocês também que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação que fica aqui no canto direito da tela, tá? E quero dizer que já temos algumas perguntas para o professor Vidal, né? A primeira é do nosso irmão, Kimonilê, né? Ele diz o seguinte: quando fala dos Mindeli, não sei se é essa a pronúncia correta, diz sobre os brancos, o que se refere a estes serem filhos da lua, mestre Vidal? E temos também uma pergunta da Macota Tembanculo. A senhora quer fazer no chat ou prefere fazer aqui nesse bate-papo? Acho que seria interessante trazer a senhora aqui para a tela. Eu gostaria de escutar ele falando também, porque eu também fiquei curiosa com essa coisa do Filhos da Lua. E eu posso fazer depois a pergunta, porque aí pelo menos não interrompe o raciocínio do professor. Ok, então a gente retoma a palavra para o professor Vidal e na volta a gente vem com a pergunta da Macota Tembanculo. Professor, por favor. Antes do professor seguir com as respostas, eu gostaria de cumprimentar aqui, com muita satisfação, a presença da professora doutora Mariana Brax Fonseca, professora de História da Universidade Federal de Sergipe, né, uma universidade que eu estive no ano passado, a convite dela. Ela também é diretora da AB África, a Associação de Pesquisadores Africanos, né? E nossos sinceros cumprimentos, em nome da professora Mariana Brax Fonseca, a todas as professoras, as mães das instituições de ensino brasileiro e do mundo, e pessoas que se preocupam com a preservação
das tradições africanas com valores civilizatórios. E, na sequência, vamos ouvir, então, a resposta do nosso mestre, professor Felipe Vidal. Pela questão que me foi feita. Sim, quando nós falamos dos Mindele e Filhos da Lua, por que nós falamos dos Mindele e Filhos da Lua? Justamente porque os africanos são adoradores da força solar. Em todos os cultos africanos, você vai encontrar o culto da luz, o culto do sol, porque nós somos filhos do sol. E veja que tanto os Congo, como os Ndongo, como os Dogon, como os Kemetiu, dizem, nossas tradições espirituais, que nós somos filhos do sol sírios. A palavra Congo pode se juntar também à palavra Acongo. Era assim que nós chamávamos o planeta Sírios, de onde nossos antepassados saíram, não é? Os outros chamam, por exemplo, a estrela de Sigitolo. Os outros chamam, por exemplo, de Sopdet. Portanto, Sírios é um sol muito parecido ao nosso sol Ra, não é? Ao nosso sol Ntangu. Por isso é que se diz que Ntangaúnica ou Tanganica, o lago Tanganica, ou aquela região dos grandes lagos, aonde nós viemos por causa do sol. Porque é o sol que nos permitiu, nossos espíritos, nossos Ntu, fazerem a transmigração desde o sol Sírios até ao sol Ra, não é? Ou o sol Ntangua, ou Ntangu, que quer dizer o tempo, porque nós fizemos a nossa espiritualidade tendo em conta um Tangu, que está ligado, portanto, com o Dikenga, não é? Porque o Dikenga é o nascimento, é o percurso do nosso próprio sol, do Ntu, que é o Ka, que é o Ori, que está na nossa cabeça, que é esse sol que nunca morre, esse sol imortal. Enquanto que os povos europeus são povos da lua, porque eles são adoradores, portanto, da escuridão, ok? E veja aonde eles vivem. Eles vivem num lugar sem luz, sem escuridão, que fica, portanto, mais escuro durante quase todo o período do ano, além de que prestam principal veneração aos chamados cultos lunares, não é? Aos chamados cultos ligados à lua, não é? Por isso é que eles são chamados de filhos da lua. Se vocês investigarem e verem quase todos os sistemas de espiritualidade ancestral europeia, estão ligados, portanto, aos cultos lunares, e os nossos ligados aos cultos solares e, portanto, estelares. Obrigada, professor. Eu gostaria aqui de fazer um agradecimento aos nossos apoiadores dessa live, né? O Afrotours, Gele 10 e a Unifesp. São parceiros que estão sempre com a gente. Professor, eu tive uma experiência, lembrando um pouco do que o senhor falou há pouco sobre a conexão da África com a América do Sul e como a gente consegue ver que existem conexões concretas. Eu me lembro de uma experiência que eu tive na Colômbia. Eu fui no Museu del Oro, e aí ali no meio daquelas esculturas feitas no ouro, eu vi símbolos adíncras. E aí eu pensei literalmente naquele momento de que a nossa conexão África e América do Sul, ela é concreta de fato. E como foi feito esse processo todo de construção de um argumento científico para apagar essas nossas conexões, para apagar a nossa intelectualidade, para apagar tudo isso. Existia um grande movimento dentro do Brasil nesse sentido, né? A gente está falando também do período eugenista, dessa construção de um argumento científico. Mas no Brasil a gente teve, para não deixar assim de cara coisa feia de querer matar todo mundo, porque esse sempre foi o plano, isso foi dito em 1911, né, no primeiro Congresso das Raças, de que estimulasse
a mistura, né, a miscigenação, para que a gente pudesse, em 100 anos, não ter gente preta mais no Brasil. Não deu certo, deu muito ruim, a gente continua aqui. Mas eles criaram um argumento que foi muito importante e que se mantém até hoje, que é a ideia da democracia racial. E que, em África, a gente conhece como lusotropicalismo. O senhor pode falar um pouco sobre isso para a gente, por favor? Posso sim. A questão do... Eu conheço muito bem esta lei da miscigenação no Brasil. Ainda li sobre isso, eu penso que a semana passada, não é? Por causa de uma aula que eu tinha que dar aqui, uma aula de história, porque é um desafio que eu me proponho, embora que isso não está nos nossos manuais e no nosso sistema escolar aqui em Angola, mas eu faço particularmente esse esforço, porque é a missão do professor também, de conectar a nossa história daqui com a história dos africanos de lá, que nós somos a vossa continuidade lá e vocês são a nossa continuidade aqui. Nós somos o vosso princípio lá e vocês são o nosso princípio aqui. É assim, a cabeça da serpente tem que se unir com o corpo da serpente. Portanto, houve essa necessidade do colono brasileiro, luso brasileiro, vamos assim dizer, de apagar completamente a história preta de resistência primeiro e, sobretudo, a história preta trabalhista no Brasil. É importante dizer isso porque, e aqui nós vamos entrar numa questão que eles não gostam de conversar. Nem as lideranças de lá, nem algumas lideranças daqui que estão comprometidas com o Ocidente. É importante dizer isso. E se nós estamos a falar da nossa história espiritual e ancestral, temos que saber que, querendo ou não, essa história é política. Porque Nganganzuma, quando funda o Quilombo dos Palmares, que foi a origem e a inspiração para a independência bolivariana, Chucho Valdés, que foi embaixador aqui em Angola, falou disso. Simão Bolívar não conseguiria unir as Américas bolivarianas se não se inspirasse nos ideais pretos, não é? E esses ideais pretos em que se inspirou foram os ideais do Haiti, com Toussaint de Louverture, e Toussaint de Louverture e os outros que vieram antes dele só o puderam fazer com o Quilombo dos Palmares, se inspirando naquilo que os nossos ancestrais Congo, Angola fizeram, ok? Porque não podemos esquecer isso, não podemos ignorar isso. Então, quando o Ocidente se dá conta que depois da escravatura, mesmo com todas as tentativas de eliminação do preto, sobretudo ali em Minas Gerais, porque nós soubemos o que se passou em Minas Gerais. O Minas Gerais é como se fosse um campo de concentração de pretos, porque todo preto que era rebelde nas várias sanzalas escravocratas do Brasil era enviado para Minas Gerais, onde se fez experiências aterradoras contra o preto. É importante dizer isso. E é um dos lugares de grande resistência também do preto, não é? E, sobretudo, o preto Congo-Angola, ok? Depois disso acontecer, com o fim da escravatura, quando o inglês, o governo inglês acaba com a escravatura, não por razões, vamos dizer, humanitárias, como se diz, não foi isso. E também não foi também a tal princesa do Brasil, luso-brasileira, que acabou com a escravatura no Brasil. Também isso não é verdade. Ela só deu continuidade ao que os próprios pretos livres, que conseguiram se alforriar, e alguns através da Caixa Federal, não é? Da chamada Caixa
federal que foi criada primeiramente pelos pretos, ok? Com o objetivo dos pretos se autolibertarem, mas isso é uma outra história que podemos contar um outro dia, ok? E o professor José do Carmo, lá em Minas Gerais, tem estudos muito avançados sobre isso, está fazendo um trabalho extraordinário sobre isso. Portanto, quando a escravatura acaba, retomo, quando a escravatura termina, não é? O que vai acontecer? Ficou, tanto na América do Norte como na América do Sul, a questão do que fazer com o preto. E veja que houve leis arbitrárias contra o preto. Primeiro, a primeira lei que foi oficializada ali é que o preto não podia estudar. O preto não podia estudar, não podia entrar para a escola, o preto ex-escravizado, porque ele era hediondo. Segundo, o preto não podia ter terras. E depois, o preto que não podia estudar, não podia ter terras, não podia ter propriedade, foi feita uma outra lei, que é a lei da vagabundagem. Ou seja, esse preto que não tem terra, esse preto que não tem propriedade, tinha também sido proibido de andar na rua para ele sobreviver. Então, ele tinha que voltar para a fazenda ou as fazendas dos ex patrões. Acontece que esse preto altamente inteligente, altamente criativo, que já tinha criado um Estado em pleno território escravizado, e o europeu colonizador, o luso europeu, o luso português, o luso brasileiro, ficou com isso na cabeça e disse: não vamos deixar essa gente se organizar de maneira alguma. Ele vai criar novamente outras leis, porque ele viu que nós conseguimos criar a Caixa, que nos permitia nós nos libertarmos ali no Brasil. Viu que muitos pretos conseguiram criar sistemas de como se sustentar, como criar propriedade. E isso foi feito através dos terreiros. É importante nós termos em conta isso, porque o terreiro não era só um espaço de religiosidade. O terreiro era um espaço de sobrevivência e, sobretudo, de vivência, em conexão com a nossa ancestralidade, recebendo orientações diretamente dos Inquice. É importante que nós coloquemos isso na nossa mente e no nosso coração. Eles eram espaços de nacionalidade africana, ok? Onde nós nos organizamos, decidimos nos organizar assim, a nossa ancestralidade decidiu nos organizar assim, aonde à volta desses espaços voltamos a criar os quilombos, aonde nós tínhamos que sobreviver. Ora a hora. Os lusos não ficaram contentes com isso, não é? Então, o que é que vão fazer? O que é que nos resta? Aqui nos resta 3 formas de acabar com o preto. E isso me foi transmitido por um dos meus grandes mestres do direito, o nosso Baculo, não é? Que descansa em força junto dos nossos ancestrais, neto de Nzambi Quilamba, o juiz de direito Rui Clinton, panafricanista, nacionalista, egiptólogo também, que dizia que para os pretos restou no Brasil 3, e em toda a América, 3 hipóteses. Primeiro, eliminação física, sim, e até hoje continua. Nós soubemos disso com muita tristeza. Até hoje, há pretos que morrem na rua no Brasil só por serem pretos. É inadmissível, é inaceitável, é intragável. Não é possível, porque nós trabalhamos aí nesse território durante mais de 500 anos sem pagar a segurança social. Logo, nenhum preto no Brasil devia pagar segurança social. Nenhum preto no Brasil devia ir para o exército só se ele quisesse. Porque isso aí, essa terra foi construída com nosso sangue e de graça. Atenção, ninguém foi aí com passaporte. Ninguém foi aí porque quis. Então,
restou para nós a eliminação física. Depois da eliminação física, restou para nós a divisão separada, pretos de um lado e brancos do outro lado. O apartheid não foi bem visível no Brasil, mas nós soubemos que houve e ainda existe. Há lugares que não entra preto aí no Brasil. Um desses lugares era a universidade, onde a gente não entrava. Foi preciso haver cotas para nós podermos entrar na universidade. Que vergonha! É uma grande vergonha para os lusos brasileiros. Depois, houve a outra questão que é a integração, ou seja, todo preto, muito inteligente, ou toda preta, muito inteligente, muito criativo, tinha que casar com um branco. A lei de 1911. E essa lei de 1911 está baseada onde? No luso-tropicalismo, não é? Casa Grande Senzala, não é? Escrita por um antropólogo brasileiro, não é? Que nem sequer merece que eu cite aqui o nome dele. E foi Casa Grande Senzala que foi usado pelos portugueses e trazido aqui em Angola, não é? Que onde foi baseado a lei do assimilacionismo e a lei do indigenato. Ou seja, porque, veja, quando termina a escravatura lá no Brasil, foi decretada uma lei em acordo entre os luso-brasileiros, Portugal e a Inglaterra, que proibia que os pretos recém-libertos estavam proibidos de se conectar e de voltar para Angola, particularmente para Angola. Essa lei existe, foi feita ali no Brasil, não sei qual é o nome da lei nesse momento, não é? Mas eu tenho aqui material que depois posso enviar e disponibilizar. Portanto, houve o decreto dessa lei. Claro que são essas vergonhas que existiram, que nos separaram, que proibiram, quer dizer, nós fomos proibidos por lei de nos encontrarmos conosco mesmo, de falarmos entre nós. Mas é importante dizer aqui que quando Gingambandi, que Angola, que a Matamba, não é? Faz a segunda aliança interafricana, não é? Quando ela faz a segunda aliança interafricana, quem veio destruir aqui essa aliança interafricana foram luso-brasileiros, dirigidos por Salvador Correia de Sá e Benevides, e, infelizmente, trouxe entre as suas tropas centenas de ex-escravizados pretos que sabiam falar quimbundo, sabiam falar kikongo, não é? Sabiam falar chokwe, etc., não é? Mas, sobretudo, Congo, Angolas, que vieram como mercenários, que sabiam falar as línguas, que foram introduzidos como espiões entre nós. Alguns preferiram lutar do nosso lado, mas muitos outros que vieram com a promessa da liberdade, já transformados, não é? Pelo medo, pela ambição, etc., etc., portanto, permitiram com que nós fôssemos derrotados e a segunda aliança interafricana fosse destruída. Portanto, essa coisa do luso-tropicalismo foi muito perigosa para nós aqui, e nós soubemos o quão perigosa foi lá na América, para dizer que havia uma cultura única, uma cultura tropical, que os portugueses, portanto, criaram uma harmonia entre as raças. Não houve isso. É mentira, não é verdade. Nem no Brasil, nem aqui em Angola. Muito obrigada, professor Felipe, pela contribuição, pelos esclarecimentos. Continuamos com algumas questões no chat, e aí eu vou me colocar agora nesse momento também para fazer uma questão. E retomar um pouco o debate, né, quando o senhor falou sobre a questão da religião, mas de em África existir a tradição. E aí, como enquanto professora de história, o
que a gente observa aqui no Brasil, por exemplo, nos livros didáticos, é uma história africana a partir de um olhar eurocêntrico e que começa com a escravidão, né? E a gente sabe que a história do povo africano não começa nesse episódio da escravidão especificamente. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como que funciona a Quingunza aí em Angola, né? Como que as divindades são representadas, porque aqui a gente tem o candomblé, né? Mas em Angola, como é que funciona a questão da Quingunza? Essa é a minha questão. Muito obrigado, minha irmã. Esta pergunta é interessante. Primeiro, Angola é um espaço colonial. O nome Angola foi criado pelos colonos portugueses, não é? Que foi baseado do termo Ngola, não é? Portanto, Angola só existe enquanto espaço político a partir de 1975, não é? O espaço político Angola, civilizacional Angola, não existe antes de 1975. Aqui existiram vários estados, não é? Que viveram de forma pacífica e unida, que têm uma mesma linha ancestral, não é? O primeiro estado a existir aqui foi o estado do Congo de Antótila. Mas antes de ser Congo de Antótila, ele era Congo de Acalunga, ou Congo divino, o Congo dos Inquice, o Congo dos ancestrais, não é? Depois, do Congo de Antótila passou para Congo, o Congo de Acalunga passou para Congo de Antótila, ou Congo do Rei, não é? Quando os Ntino, os soberanos, passaram a ter mais prevalência, mas ainda com a ligação ancestral. E depois, a última fase do Congo foi quando ele se chama de Congo de Angunga, quando se tornou reino. Passa de Estado federal para reino. Porque essa coisa de dizer reino do Congo, reino do Ndongo, reino da Matamba, está errado. Para haver reino tem que haver igreja. Eram estados. E o professor Prince de Kakwá, Nyamonambela, explica muito bem isso. O Congo, por exemplo, era uma tetrarquia. Era um estado fundado por 4 microestados. Era um estado já na altura panafricanizado. Ou seja, nós, desde o Kemet, que temos o hábito de criar estados de grandes extensões territoriais, porque descobrimos que a única forma possível de vivermos, de convivermos e de subsistirmos é, felizmente, a unidade. Mas, normalmente, nós nunca fundamos esses estados através da via militar. Nós, normalmente, fundávamos esses estados por via da aliança matrimonial, por via das escolas de iniciação, ou as escolas de espiritualidade, e não de religião, como o europeu quer dizer, ok? E também, algumas vezes, entremeavam nisso os chamados grupos profissionais, aqueles que trabalhavam com a própria natureza, mas através dos inquice, ligados com quem? Ligado com os totem. Por isso é que nós vamos ver que, por exemplo, no Congo, nós temos um totem como o primeiro grande, ou o totem que vai, por exemplo, que vai guiar o Congo é Ngo. Por isso é Congo. Congo. O Ngo é o leopardo, não é? E os leopardos são aqueles que têm, portanto, perdão, Ngo é o leopardo. Ngo quer dizer união. O lugar onde os leopardos se juntam, onde se unificam. Esse Ngo, que é o leopardo, é aquele que tem a chave, tem um contato com a ancestralidade, que domina a força solar, porque o leopardo é, antes de tudo, um animal solar. Por isso é que nós dissemos que nós somos adoradores do sol, ok? Um temo, ok? Esses leopardos é que introduziram em toda a África, os Nko, a iniciação masculina
iniciação masculina, e também temos outros totems à volta, totems profissionais. E, por exemplo, o Jungô era um totem profissional ligado a quê? Ligado aos metais, ligado ao Nkosi, não é? Nkosi, que é um dos nossos Nkisi, ok? Também conhecido, por exemplo, como Ogum, entre os Yoruba, porque são... Isso é que nós, quando chegamos no Congo, o Juncó, na última grande migração, ok? Nós casamos com as Nzimbumpungu, com a Nzinga, que são as detentoras do culto da serpente, Nzambiambumba, ok? Nzambiambumba, que é a serpente que liga toda a criação do universo, todo o universo, que é para nós no candomblé, Congo Angola, Hongolo, não é? O Congolo, Congolo, Hongolo em Kimbundu, que é o arco-íris, o Congolo, que é a grande serpente que tudo liga, não é? Que permite fazer agricultura. Esses estados medievais e pré-coloniais e também modernos, o Congo, o Ndongo, a Matamba, o Ndongo que foi totalmente destruído, não é? Pelos portugueses, não é? Mas foi reconstruído depois através da Matamba por Njingambandi. O estado, por exemplo, dos Lunda, não é? Os Lunda, que vão dar a origem a vários estados, Lunda Luvale, Lunda Chokwe, Lunda Ndembo, etc., não é? Fundado ou refundado pela grande Luigi Wankonde, não é? E Chimbira Ilunga, que foi um soberano Luba, não é? Que fez aliança matrimonial com a nossa mãe, Luigi Wankonde, e deu origem a vários estados, não é? Que foi conhecido como Império Lunda. Também não deve ser chamado de império, porque quando nós estamos a falar de império, estamos a falar do imperador militar, que é o soberano absoluto. Estamos a falar de patriarcado, e os nossos estados são fundados através do matriarcado. Portanto, esses estados todos, como o estado do Umbalundo, não é? De onde é originária a minha mãe, por exemplo, os estados do Virré, os estados do Quamatu, todos esses estados é que deram origem à colônia de Angola. Porque o português viu que esses povos já estavam unidos por via linguística primeiro, via da prática ancestral segundo, vou continuar. Caiu algum momento? Pode continuar, não, professor. Cai o senhor uma queda. Mas a audiência, as pessoas estão fazendo aqui uma série de perguntas. Depois a Macota e a Elvia e o doutor Guilherme Ponte vai introduzir as perguntas, porque nossa audiência e essa aula magna que o senhor está dando na realidade, é um feito histórico, né? O senhor falou aí de coisas que nos arrepiou aqui do outro lado do Atlântico. Por favor, continue, professor. Muito bem. Ngasakidila. Portanto, esse território foi chamado de Angola, não é? Colônia de Angola, em homenagem aos soberanos Angola, aqueles que fundaram o Ndongo, não é? Depois de saírem do Congo, porque eles estavam todos dentro do Congo, mas os estados eram livres de sair. E, claro, era natural que assim acontecesse, porque o Congo tem mais anos de história do que a história oficial que se diz. Então, tanto que havia essa Ndongo, em que Congo quer dizer, veja aqui, Congo, Ndongo, é a mesma coisa, só que Ndongo, como diz o professor Maxocila, quer dizer o Congo vermelho, não é?
E o vermelho é uma das cores que está ali no Dikenga, numa das partes do Dikenga, que é uma das cores primordiais de como nós vemos a própria criação, como o Dikenga nos ensina. Portanto, quando os portugueses fundam a colônia de Angola, com o objetivo de tirar pessoas daqui à força, não é? Eles acrescentam um A à frente de Angola. Bom, há duas questões aqui. Uma, que diz que como os portugueses não conseguem, não têm nas suas línguas as vogais nasalizadas, não é? Porque nas línguas europeias até hoje só tem A, E, I, O, U, são as 5 vogais, enquanto que as nossas línguas africanas têm mais de 7 vogais, às vezes têm 9, não é? Vários dos nossos professores demonstram isso. Por isso é que somos mais ricos espiritualmente, somos mais ricos linguisticamente, somos mais ricos a interpretar o universo e somos mais ricos matematicamente. Por isso é que um povo que, quanto mais línguas tem, ele mais matemática consegue fazer. E a prova disso é que os maiores matemáticos do mundo surgiram aqui em África. A matemática que permite, até hoje, computadores funcionarem e vários outros equipamentos eletrônicos é a matemática fratal africana, ok? Porque a matemática especulativa europeia até hoje não conseguiu fazer funcionar nada. Foi preciso a nossa matemática espelhada, nossa matemática fratal. Portanto, eles não sabiam dizer Angola, então disseram Angola. Essa é uma versão. A outra versão, que penso que é a mais correta, que dizia o professor Mário Clinton, é que eles acrescentaram o A de propósito à frente de Angola, porque Angola quer dizer poderosos, não é? O vermelho que é o sangue menstrual, não é? Porque o sistema de sucessão entre os Angola também era por via matrilinear, ou seja, em quase toda a África, não é? Então, Angola quer dizer poderosos, aqueles que têm uma cabeça de poder, com muito poder, etc. E tem vários significados, não é? Mas o Dr. Mário Clinton nos diz que eles colocaram, e vários outros professores, colocaram o A para dizer que era uma terra a partir dali sem reis, sem poder, sem o sangue vermelho ou sem a vitalidade. Porque o A, em todas as questões do português, o A à frente de alguma coisa quer dizer que é a ausência daquela coisa, como agnóstico, ateu, agora, ok? Amante, ok? Então, agora, como é que o sistema de religiosidade aqui, como é que os inquis serão feitos? Por que eu fiz toda essa volta para responder a sua pergunta, irmã? Porque quando está a falar de Angola, está a falar do espaço colonial. No espaço colonial angolano que nós temos hoje, depois de 1975, nós temos muita dificuldade em praticar a nossa antiga religiosidade. Só nesse momento, no meu país, não tenho medo de dizer isso, sou cidadão também e tenho o direito de falar isso, está-se a fazer uma proposta de lei de culto e religião, ou liberdade de culto, que não está subjacente às nossas realidades africanas. Porque a colonização aqui foi tão bem feita, foi um serviço tão bem feito, não é? Que depois da chamada independência, sim, porque nós estávamos a lutar para o folo quer dizer liberdade, não estávamos a lutar pelas independências, nós estávamos a lutar para liberdade e independência. É a junção de duas palavras, de dois sufixos, in, dentro, dependência, e nós ficamos mesmo sobre a independência, porque a religião que nós temos hoje são deles, o sistema político é deles, a forma como lidamos com as nossas mulheres é deles, o casamento que prevalece é deles. Imagina que um Estado africano como o nosso, que diz que tem independência, há 3 anos atrás foi assinar a concordata com o Vaticano,
ele valoriza mais o casamento o religioso com o Vaticano do que o Kulemba, Lemba, que é uma entidade inquice dentro dos sistemas de religiosidade e espiritualidade africana, Congo, Angola, Ambundo, Lunda, Chokwe, etc. Porque nós temos o culto do Lemba e tínhamos o próprio Lemba aqui enquanto sistema de iniciação no sistema Congo, mas ele ignorou isso tudo, para dizer que nós hoje temos uma grande dificuldade. Agora, se me perguntar nos espaços ancestrais Congo, como é que é essa espiritualidade, como é que são esses nossos cultos? Bom, hoje, alguns dos nossos a ter a mesma firmeza, a ter o mesmo tratamento, mas são espaços muito recônditos, onde se veneram os inquice, mas os cultuadores, os mestres, os grandes mestres, hoje são vistos como feiticeiros, ok? Como pessoas do mal, infelizmente. Muitos têm de se esconder. Não existe. E se existe alguns dos cultos tradicionais, não é? Os chamados chefes tradicionais ou a elite tradicional, que também não permite ou não se dá o trabalho de fazer o trabalho de casa, de fazer a expansão desses cultos de forma aberta. São chamados normalmente quando se quer inaugurar alguma coisa, quando o presidente da República a vacatura no poder democrático ou na República, no poder republicano, ou vão ter com as entidades chamadas tradicionais. E o pior de tudo isso, o mais grave, da chamada colonialidade, como chamam ali nas universidades no Brasil, que é a neocolonização, que Francis Fanon chamou a atenção, que Lumumba chamou a atenção e muitos outros, que Mário Clinton lutou contra isso toda a sua vida, contra isso. Normalmente, o que nós vemos é que muitas dessas entidades tradicionais são católicos, outros são protestantes, outros são adventistas, ou seja, é uma confusão tal, é uma promiscuidade tal, que a nossa irmã não imagina o trabalho que nós temos aqui, porque nós não vivemos do paraíso. Muitos dos nossos irmãos africanos, lá nas Américas, acham que a gente vive, não é? E a gente acaba por pagar muito caro, às vezes, por causa dessas nossas falas. Mas temos que falar isso. Portanto, nós temos o culto dos ancestrais, temos ainda aqui o culto dos antepassados, temos o culto dos... que alguns também chamam no espaço, por exemplo, Lunda, que são as Mahamba, não é? Onde se mantém essa conectividade com nossos antepassados. Que fantástico, professor. Olha, nós temos aqui uma série de perguntas no nosso chat, né? Como se diz aqui no Brasil, está bombando o chat. E uma curiosidade muito grande que nós temos, olha, o Glauber aqui perguntou, gostaria de saber do mestre Vidal o que ele tem para falar da semelhança do Calundu, espiritualidade angolana, com o Calundu que deu origem à espiritualidade umbandista no Brasil. Essa também é uma das perguntas, das dúvidas que nós temos, né, porque muitas religiões africanas se desenvolveram, né, em solo brasileiro, com diversos nomes, e nós gostaríamos de saber do senhor o que o senhor poderia nos falar acerca dos chamados calundus, dos candombes que o senhor citou, né,
e até mesmo da Umbanda, né? Que o Oscar Ribas também, salvo engano, num trabalho de campo da década de 50, descreveu em algumas de suas obras como o Ilundu e o Anga, né? O que o senhor pode nos falar a respeito dessas questões, mestre Vidal? Muito bem. Ngasa Kidila, Makota, Ngasa Kidila Mpangiami. A questão ela é muito interessante também e muito prática de se responder. As nossas. Veja que o Brasil, enquanto país, tem. Alberga nesse momento a segunda maior população preta no mundo, não é? Depois de África. E isso vai acarretar várias questões, mas é importante dizer que essa segunda população preta que está no Brasil, a maior parte dela é chamada Banto, não é? É chamada, e é uma população Banto que tem uma grande franja com Angola. Apesar de que foram outros Banto, entre aspas, não gosto muito de usar esse termo, mas vou usar, é o que temos até agora no momento, não é? O que nós estamos habituados a usar. Esses povos levaram consigo não apenas o seu corpo, o seu sangue, mas levaram, sobretudo, os seus saberes. É isso que nos manteve vivo e nos mantém vivo até hoje ali no Brasil. Então, para além da gastronomia muito rica que a gente deixou ali, demos um grande enriquecimento na língua, mas, sobretudo, a maior riqueza que nós temos de agradecer, e eu particularmente agradeço, em nome de todos os africanos de Angola, é que existem questões da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, estão mais vivas no Brasil do que aqui no nosso espaço chamado Angola. E elas continuam vivas, porque, felizmente, as nossas elites espirituais, vocês, nossos avós que foram para lá, que também são nossos filhos, é importante dizer que aqui é uma relação de familiaridade entre nós muito profunda. Nós somos vossos pais, vocês são nossos filhos, mas vocês são nossos pais e nossos avós, e nós somos vossos filhos também. Importa dizer que todo preto hoje aqui nesse espaço com Angola tem um familiar no Brasil, obrigatoriamente. Não tem nenhum preto que não tem nenhuma família no Brasil. Todas as famílias hoje aqui deram pelo menos um filho que foi para lá, não é? Portanto, nós agradecemos a vocês, nossos antepassados, por tudo que vocês fizeram por nós e têm feito por nós aí nesta terra. Porque foi graças a vocês que nós também tivemos a liberdade aqui. Porque, veja, quando a Inglaterra, o Brasil colonial, a Inglaterra colonial, Portugal colonial, por lei, proibiram o nosso encontro, eles sincronizaram duas coisas. O fim da escravatura no Brasil foi sincronizado com o início da colonização aqui em África. Ou seja, e a colonização aqui em África foi feita, a colonização de Juri, depois do famigerado encontro ou a reunião dos bandidos associados, não é? Porque eram bandidos todos eles, em Berlim. Porque o senhor é jurista e o senhor sabe, meu irmão, meu mais velho, que toda negociação feita de um produto, de um bem, sem o seu próprio dono, é uma negociação ilícita. Nós não tanto diante do direito, daquilo que se chama de
Portanto, quando o G dizia que o que se fez no Brasil e em toda a América, que é o fim da escravatura e o início da colonização aqui. E o início da colonização de júri, ela começa depois do encontro dos bandidos, e eu chamava-os... Roubaram completamente o nosso continente. E o Tatá, que é jurista, meu mais velho que está ali, o senhor sabe que toda negociação feita sobre um bem sem a anuência do seu próprio dono, sem a presença do seu dono, é uma negociação lei, diante daquilo que se chama de direito público, não é? Diante do direito internacional público e privado, houve aqui um roubo, um esbulho, uma invasão. Primeiro houve invasão militar, depois houve um esbulho. Portanto, nós aqui, com a colonização, perdemos completamente tudo. Porque com a lei do indigenato, nós fomos proibidos de falar a nossa própria língua, fomos proibidos de ter as nossas próprias religiões, fomos proibidos de absolutamente tudo, sobretudo com a construção de templos nos lugares de sacralização africana. Nós temos aqui em Luanda, por exemplo, onde está a igreja da Nossa Senhora do Cabo, era um lugar do culto da Quianda, aonde o Quilamba exercia o seu culto. Aonde está a igreja da Mushima, era um lugar aonde nós entrávamos em contato com a Yanda daquele rio, do rio Kwanza, que ali habitava. Construíram uma igreja. Onde está a igreja de São José de Calumbo, é a igreja aonde é o lugar aonde o Mwene Kalumbo exercia o seu próprio culto de religiosidade, conexão com nossos ancestrais. Logo, o que é que nós vamos ter? Nós temos que agradecer, repito, uma vez mais, que o candomblé que saiu daqui, que lá foi chamado de candomblé, não é? Há duas questões para compreender isso. Alguns dizem que é a junção de candomblé e ilé, não é? Que é o ilé, o lugar de culto, não é? Mas o candomblé, undomblé, é o culto do preto, esse K que está na nossa cabeça. Portanto, esses vários candomblés que foram desenvolvidos no Brasil, sobretudo o candomblé Congo-Angola, ele foi desenvolvido pelos nossos ancestrais, pelos nossos grandes iniciados, alguns descendentes de pessoas escravizadas, outros livres, que precisaram ter uma ligação consciente e manter essa ligação com a nossa ancestralidade. Mas atenção, o que vai acontecer? É natural que haja algumas modificações, porque teve que haver adaptações por causa do determinismo geográfico. Houve, em algum momento, enquanto a colonização e a escravatura ativa existia no Brasil, muitos dos nossos ancestrais foram obrigados a sincretizar os vários Inquice, os vários Orixá, os vários Vodum com santos católicos, São Jorge, São Isso, Santo Antônio, para poderem se esconder, porque depois do recado que o rei Leopoldo deu aqui em África, esse recado Professor, o senhor nos ouve? Acho que nós tivemos um pequeno problema técnico. Sim, provavelmente. Caiu a internet lá. Vamos aguardar então o retorno do professor.
Tem que restabelecer a conexão, nós retomamos. Enquanto isso, vamos aqui cumprimentar os nossos afronautas, né? Mameto Cuiquiziano Mainede, do Inzo Tumbanci, um Dandalum de Encosto do Guarujá, que está aqui dando os cumprimentos, saudações ancestrais. Nosso abraço a todo o pessoal lá do Inzo, um Dandalum de Encosto do Guarujá, lá liderado pela mãe Neide, pelo Tata Quitualani, doutor Marcelo Passo, o nosso querido MC Tito JV, Tito do Jardim Varginha, né? Está aqui, também vibrando de alegria, o Tata Quilonderu também, Eugênio Faraó, que já mandou alguns recados aqui, o Glaube, acho que o professor Felipe Vidal estava respondendo a pergunta dele, acho que foi isso, né? O Tata Kianzanzele. Né? E, enfim, também está aqui nos acompanhando a Cota Camba de Amasa, professora doutora Krista Smith, né, ela é dos Estados Unidos, mas ela agora está na Europa, está na Itália neste momento. Ela é Cota Camba de Amasa Krista Smith, iniciada aqui no Inzo Tumbanci, filha deste terreiro. E o nosso abraço aí a Cota Camba de Amasa, filha de Dandalunda, que está fazendo sua imersão aí pela Europa, né? Essa pessoa maravilhosa e que em julho estará aqui conosco. Já avisou que vem com antecedência para cumprimentar a todas e todos e participar das atividades em homenagem ao encosto. Quero também cumprimentar o Tata Mucambila e todas as pessoas, Tata Tinho, Tata Walter de Encosto, do Inzo Engana, Quingongo, no Meia, no Rio de Janeiro, todas as pessoas do grupo Kinvuk, né, do WhatsApp, que está acompanhando, inclusive o Glaubes também está nesse mesmo grupo. São um grupo de pessoas valorosos, pensadores dos saberes e fazeres ancestrais que discutem essa questão da recuperação das tradições africanas, sobretudo de feição banto, Congo, Angola, dentro do grupo de WhatsApp. E vamos aí continuar, o professor acho que restabeleceu aí a sua conexão. Professor, está nos ouvindo? Estou sim. Ouvindo perfeitamente. Penso que fiquei com a impressão de que fiquei falando sozinho durante muito tempo. Deu uma congelada. E aí a gente ficou mesmo sem a conexão com o senhor. Eu fico pensando como a nossa conversa, por mais que ela tenha a ancestralidade como base, como ela também traz, de fato, um conteúdo político e um processo de politização do pensamento sobre o que é o nosso sagrado, não é? Mas essa também é uma outra discussão. Queria aqui voltar para a conversa com uma pergunta que o nosso irmão Tito fez lá no chat. Ele pediu, professor, o senhor podia falar sobre Quimbanda. E ele disse que aqui no Brasil estão misturando Quimbanda com os cultos relacionados a demônio e a luciferianismo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa coisa de embranquecer as nossas coisas e colocar um valor demoníaco naquilo que nem demônio não é mesmo? Sim, realmente, eu não sei se tinha acabado de responder a última questão, não é? Mas vamos entrar para essa para aproveitarmos o tempo. É verdade, sim, que no Brasil tem se misturado a quimbanda com o culto de luciferianismo, não é? O grande problema é que a palavra quimbanda e o nosso Tatá nos falou muito bem e nos trouxe aqui a figura de Oscar Ribas, quando escreve Ilundo, quando escreve Wanga e vários outros livros. O nosso mais velho, Oscar Ribas,
que eu considero até agora o maior antropólogo de campo do nosso país, da nossa jovem nação republicana, fruto da colonização, infelizmente, não é? Mas que tinha que ser, porque tínhamos que nos libertar do jugo de alguma forma, mas essa libertação deve continuar em todos os aspectos, e sobretudo no aspecto da ancestralidade e da espiritualidade. Oscar Ribas nos explica bem a figura do Quimbanda, não é? E, aliás, a Quimbanda nem sequer é um culto, porque o culto é mesmo Umbanda, mesmo aqui é conhecido como Umbanda. O Quimbanda é um título, é um indivíduo que, depois de completar o seu estágio iniciático, não é? Que vai mais ou menos de 7 anos a 15 anos, aqui também era assim, e isso se reconfirmou lá, não é? Nós vamos ver nos terreiros que para chegar ao estágio de tatanquice, não é? Porque o Quimbanda, Quimbanda em Quimbundo, Nganga em Kikongo, Onganga em Umbundo, não é? É esse pai, o chamado pai de santo, não é? Tata, que quer dizer pai, Nkisi, o pai do Nkisi, que é ao mesmo tempo o filho do Nkisi. Um Nkisi que é esse, para os psicólogos europeus, vou usar essa expressão, arquétipo, não é? Divino, que se manifesta de forma funcional, porque cada Nkisi nosso tem uma função, não é? Os Nkisi têm funções diferentes. Daí é que a nossa religiosidade tem funcionalidade. Está ligado com as várias funções que a própria vida e a consciência e a natureza néter tem. Portanto, quando o colono chega para aqui, ele demoniza, através da sua religião, que é uma religião maniqueísta, onde existe demônio, como dizia a nossa Makota Valdina, que descansa em força junto dos nossos ancestrais, não é? Tive a possibilidade de ter um contato muito próximo com essa nossa grande ancestral, que foi uma das grandes cultuadoras e mantenedoras do candombe Congo-Angola, não é? Portanto, ela já dizia e disse muito bem, está confirmado, nenhum sistema de religiosidade africana tem demônio, tem Satanás. Quem trouxe isso aqui foi o Ocidente. E o Ocidente pegou no nosso sistema de religiosidade e demonizou tudo que tinha para demonizar. Portanto, nós temos o Quimbanda, que é o auto-iniciado, o iluminado, o que tem o conhecimento total de um que Eu acho que já voltou, professor. O senhor dizia que tinha o Quimbanda, okay, que tinha o conhecimento total do Inquice, o iniciado. Sim, o Quimbanda tinha um conhecimento total. Sim, era o iniciado que tinha um conhecimento circular, porque a nossa iniciação é circular. A iniciação não é uma iniciação linear, é uma iniciação circular, porque você tem que fazer o círculo no Dikenga, e esse Dikenga você encontra na escultura da Mwanapuo. Lá os sábios Lunda Chokwe chamaram o Dikenga de Chinguelenguele, Sanamana ou Ntangwa, que está na testa, não é? Portanto, você quando tiver esse círculo completo da iniciação, de um Kisi que habita em você, que vive em você, que está ligado com teu você vai Quimbanda, não é? Porque você tem um Ki,
O Ki está contigo. Esse Ki está ligado com o Kimuntu que existe dentro de você, não é? Porque nós temos dentro do Untu, nós temos o tudo é que não é? Então, o quinto está se falar de que quando se fala de quinto, nós estamos a falar dos princípios, não é? Das coisas não humanas, não é? O quinto é de tudo que é dentro de você. Através da natureza, você se torna quimbanda. Depois tem o muquambamba. Depois do quimbanda tem o quilamba. O quilamba é aquele sacerdote, o iniciado, que gere todo o sistema de vida. A falar do círculo das águas, porque a vida no nosso sistema de espiritualidade africana, em todo o lado de África, desde o Kemet até entre os Zulu na África do Sul, começa na água. Depois vai para o fogo. Ok? Então, o quilamba, que trabalha com as mahamba, com as yanda, esse é o segundo que está colocado a nível espiritual e a nível social. Depois nós temos o muquambamba, que é o juiz, aquele que põe ordem, que também é o iniciado. E ele existe justamente por quê? Existe por causa do muloji, do ndoki, que ninguém conhece. O ndoki ninguém conhece. O ndoki é um marginal. E hoje em dia, e quem é um ndoki? O ndoki é aquele que pratica a anti-umbanda, que é a wanga. Nós temos a wanga enquanto uma prática que é contrária à prática da umbanda. E são esses ndoki que tiraram o lugar dos quimbanda e se chamam de quimbandas. Esses aqui que trabalham com um sistema mágico, esotérico, espiritual, destrutivo, não é? É negativo, no sentido de destruição, que eram controlados por esses 3 sacerdotes e eram limitados, mas com a questão da escravatura, da colonização, o nosso sistema de controle social, que era controlado pela espiritualidade, ficou disperso. Os muloji daqui, muitos que contribuíram para o negócio hediondo da escravatura, porque muitos eram muloji, os que estavam aqui que contribuíram e contribuem até hoje com isso, são muloji. Um quimbanda não pode fazer isso. Eles foram reconhecidos pelos muloji de lá. Então, os muloji de lá, ao ver o nosso sistema aqui, transformaram a umbanda, que é controlada pelos tantanquis, que são os quimbanda, como um sistema de luciferiano. A questão é que são os muloji africanos que deturpam o culto da umbanda, que se autodenominam de quimbanda, portanto, que vão se juntar aos cultos luciferianos, não é? E também esses chamados cultos luciferianos, enfim, porque também estudo muitas vezes as questões deles, essa questão de luciferianismo e etc., também tem muito que se diga. Porque, veja, só o ato de um padre como o Antônio Vieira, um jesuíta, a fazer aquele discurso, não é? Aquele discurso
ou o sermão a convencer ao preto escravizado a aceitar a escravatura como um meio para ele ir para o céu, isso também já é luciferianismo. O facto de um padre dizer em nome de Pátria, Filho e Espírito Santo e te colocar no navio e te levar para ser escravo, já é também luciferianismo. Então, não sei bem o que é bom, o que é mau nessa religião dos europeus. E como eles são um povo dúbio, que mistura o bem com o mal ao mesmo tempo, ele acha que pode misturar também o nosso sistema de religiosidade com o sistema dele e identificar o sistema dele com o nosso. Não, Quimbanda não tem nada a ver com luciferianismo, não tem. Infelizmente, é essa linguagem católica, cristã e também protestante cristã, com todas as suas denominações, que também aqui em Angola, não é, colocam, primeiro, aqueles que trabalham para a luz, para o bem, dentro da Umbanda tradicional, mais tradicional, que aqui ainda está escondida e se usa, não é? Eles estão acometidos a pessoas que servem o mal, e também temos aqui alguns muloji, aqui tem, que se fazem passar por Quimbanda, que usam a Wanga e que, portanto, justificam essa, de alguma forma, essa terminologia de que Quimbanda tem a ver com luciferianismo ou com práticas ligadas a satanismo e etc. Mas atenção, não tem nenhum sistema de religiosidade africana que tem Satã, que tem Lúcifer, que tem pecado original, que tem um indivíduo que lutou contra Nzambiampungu, que se rebelou, que tem um Kisse lá no céu, não é? Que se rebelou contra Nzambiampungu e foi atirado aqui na terra. Não, nós aqui em África não tem. Não existe isso. Nem mesmo no Antigo Egito, no Kemet, onde nós vamos encontrar a figura de Sete, é conhecido como o deus do mal, porque Sete, depois de ter assassinado o seu próprio irmão, ter estuprado o seu filho, não é? Sete é submetido a um castigo. Depois de ser submetido a um castigo, ele é trazido à corte divina e vai servir na barca de Ra. Nós vamos ver que sistemas como o sistema Yoruba, onde nós temos um Exu, que para nós aqui em Pambuzila, o abridor de caminhos, depois de tentar manter relações sexuais com a sua mãe, ele é expulso do espaço sagrado, é obrigado a andar pelo mundo. Quando ele retoma consciente, não é? Ele é reintegrado no espaço sagrado. Ele não é visto como um ser do mal, mas é visto como um ser que é ignorante, que não está educado, que precisa ser educado. Sim, isso existe sim em África, mas não existe um demônio, um satanás ontológico. Não existe isso. Muito obrigado, professor. Gostaria de passar a palavra ao nosso pai, Tatem Física Tuvangessi. Eu gostaria de não só estar agradecendo ao professor Felipe Vidal, já que estamos chegando nos momentos finais da nossa conversa de terreiro, né, esse diálogo ancestral, que esse diálogo ancestral para esse olhar ancestral. Né, tem um aqui, Magnata Zeo, que é aluno, sou aluno do professor vindo do Rio, né? Está aqui falando, parabenizando e vibrando aqui conosco. O Rodolfo Reis também, Engaçaquidi Latata, Macuyu Panuzama. Professor
Vandeir Pociano, lá de Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo também, tá aqui nos acompanhando. O Glaubes Williams também está fazendo mais outra pergunta aqui, Glaubes, mas vamos deixar para uma próxima roda de conversa, né? Dizer da nossa alegria de tê-lo aqui, não só o senhor, mas como todos membros integrantes do grupo de WhatsApp Kinvuk, né? Liderado por tantos pensadores do candomblé Congo Angola, Tata Jitu Mungongo, Tata Valtim Coço, Tata Mucambila, né? Tata Luca Tauá, também Tata Tinho, e todos aqueles e aquelas pessoas que formam aquele espaço de homens pensadores da cultura e da tradição do candomblé Congo Angola. Também gostaria de cumprimentar o nosso médico querido, doutor Diego, que está dando a passadinha por aqui, dando o seu boa tarde, né? Gratidão mesmo ancestral a todas e todos que estão participando deste momento tão magnífico e histórico para a nossa tradição, a nossa cultura e espiritualidade, que nos brinda aqui com a participação do professor Felipe Vidal, esse nosso africano de raiz, de uma cultura impecável, né? A Elvia, nossa apresentadora aqui, né, que está lá em Feira de Santana, na Princesa do Sertão baiano, está dizendo que foi uma aula maravilhosa, não só maravilhosa, viu, Elvia? Eu primo como uma aula histórica, né? Isso vem consubstanciar aquilo, usando um termo do juridiquês, segundo, né, o pensador jurídico aí, doutor Guilherme Pontes, né, vem consubstanciar o que nós já trabalhamos nessa sustentação dessa África, né? Que às vezes, professor, eu costumo dizer que nós falamos aqui, temos que falar de que África nós estamos falando, que são várias Áfricas, né? Então, eu quando desembarco aí no aeroporto 4 de fevereiro, que agora vai ser o aeroporto Doutor Antônio Agostinho Neto, penso eu, na próxima viagem, né? Eu costumo dizer que quando desembarco aí, eu fico flutuando, né, nessa magia das quiandas, de quiçanga, de matamba, né? Recebendo aí essa energia do rio Kwanza, do rio Keve também, né? Eu gosto de dizer também, professor, que eu me sinto tão orgulhoso de Angola, que foi aí nessa minha terra, por direito ancestral e de sangue, que eu nunca deveria ter sido sequestrado para cá, foi aí sim que eu fui, que eu recebi, acho que eu fui reconduzido à minha condição, né, de tudo na minha vida, do ser, de existir. E foi aí em 2022 que eu fui elevado à condição de Muanangana, do reino Lunda-Chokwe, né, de Moatseng-Guatembo, né? Então eu me sinto responsável com a preservação das tradições com valores civilizatórios, porque eu estou do outro lado do Atlântico, mas faço parte de um reino que foi o rei, o soberano que advogou para que eu recebesse essa condição, e aí a corte referendou essa minha elevação a essa posição no reino Lunda-Chokwe. Então, para mim, eu me sinto muito orgulhoso. Queria saber do senhor, Muanangana, qual o valor dessa minha posição no reino
de Moatseng Guatembo, essa condição de Muanangana? Muito obrigado, o nosso Tatanquice, nosso mais velho, nosso pai, nosso mestre, nosso guia, por essa pergunta que me coloca. Realmente, o espaço Lunda Chokwe é um espaço de muita resistência. Ou todos eles estão resistindo, não é? E é essa ligação que nós precisamos de ter, não é? Esse reconhecimento. Também sermos reconhecidos lá. É isso que vai provocar essa sinergia. Muanangana, não é? Muanangana, Muana quer dizer nas nossas línguas africanas da região, seja em Chokwe, seja em Kikongo, seja em Kimbundu. O filho do soberano, Muanangana, é um príncipe, ou seja, é da corte real. Quando você é feito Muanangana, você é feito Muanangana por 3 razões. Ou você nasceu correndo nas tuas veias, ou te foi dado uma esposa e, sobretudo, uma das filhas do antigo Moatseng, não é? E acho tempo, acho que iam lhe dar uma esposa. Correria o grande risco. Portanto, queria ver como é que o mestre ia se virar. Eu não iria para esse casamento, não é? Então, podia ser o caso, um Anangana se faz também quando você recebe como esposa uma das filhas do Moatseng falecido, ou ainda um Anangana é reconhecido também como um ancestral que voltou, como um auto-iniciado que presta serviços relevantes ao povo, e esses últimos 2 casos é facto para o senhor, para além de ser um auto-iniciado, detentor dos nossos caminhos, dos nossos segredos, é um ancestral vivo nosso que nasceu lá do outro lado, não é? Então, o Muanangana é reconhecido desta forma. E um Anangana, um príncipe, com todos os títulos que recebeu, porque o mestre Tata Valmir, quando foi feito o Muanangana, foi numa cerimônia, recebeu as vestes e recebeu o título, os símbolos de poder, ok? Quer dizer que, enquanto o mestre estiver ali no espaço brasileiro, é também um embaixador, mas mais do que um embaixador, é uma extensão do Estado Lunda lá no Brasil. Isso é que é um Muanangana. Ok? Tem outras questões, mas por causa do tempo, eu vou me limitar por aqui. Sim, realmente tem muitas questões, mas o tempo nos deixa ainda que o professor tenha toda a disposição, mas o nosso tempo, o tempo também do nosso produtor também, que está aqui, já estou segurando ele aqui, já
ultrapassando o seu tempo combinado conosco. Vamos, então, aos nossos agradecimentos aos nossos parceiros, nossos colaboradores, ao GELEDES, Instituto da Mulher Negra. Queremos agradecer à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, também. Queremos agradecer e à Afrutures, né, que é quem tem nos proporcionado a reativar esse canal, a reestrear nessa nova repaginação do canal da Resistência TV Tumbanci, e a todas as pessoas que nos acompanharam até esse momento, que teve a oportunidade de ver e ouvir essa aula magna, histórica, dada pelo grande professor, historiador Felipe Vidal, meu irmão, meu amigo por direito ancestral e de sangue. Vamos agora para as considerações finais, começando por Portugal, Tata Kianzanzele, brilhante advogado, doutor Guilherme Pontes, de Lemba. Macuyu, Tata. Benção mais velhos. Professor, muitíssimo obrigado. Por nós, a gente ficava aqui ouvindo o senhor a noite inteira, mas, infelizmente, como o Tata falou, não nos é possível, né? Mas gratidão pela partilha, né? É revigorante, realmente é um alento, é um sopro de vida, né? De energia. A gente sai sempre vitalizado com esse papo que nos possibilita esse reencontro com essa nossa ancestralidade, a revalorização desses saberes ancestrais, né? Muito obrigado a todos que nos honraram com a sua presença. E a pergunta que fica é: quando é que nós teremos a honra de poder rever o senhor novamente? É isso que eu quero saber, quando é que eu vou poder ouvir o professor Felipe Vidal novamente. Obrigado. Benção a todos. Eu vou pegar carona. Vou pegar carona porque eu sou uma menina muito mal criada e eu não tinha feito a lição de casa. E aí eu descobri, buscando aqui nas redes sociais, que eu tenho visto um monte de vídeo do professor Felipe Vidal. Então eu super concordo com meu irmão de que já estou ansiosa para o próximo encontro. Quero agradecer imensamente pelo senhor ter estado aqui com a gente, por tantas coisas incríveis. Quero dizer que eu estive em Luanda em 2010 e essa sensação que o Tata descreveu de pertencimento, de volta para casa, foi exatamente o que eu senti, sem contar tanto de gente que eu vi parecida com pessoas da minha família. Então, eu quero agradecer muito. E já estou aqui pensando em quais são as outras pautas que a gente pode conversar com o senhor aqui, professor. Foi um Dia das Mães incrível. Zambia Coteçá. Bom, agora de Portugal, Santos, no litoral sul paulista, vamos à Feira de Santana, na Bahia, Princesa do Sertão, com a nossa mestranda de História da Universidade Estadual de Feira de Santana, Elvia Cristina, de Matamba. Macuyu pai, Macuyu meus irmãos e minhas irmãs, a todo mundo que está nos acompanhando. Queria agradecer inicialmente ao Tata pelo convite para estar fazendo parte dessa gira aqui virtualmente, né? Agradecer ao professor Vidal pela aula belíssima e fazer coro aos meus irmãos, né? De que a gente já fica ansioso com a próxima conversa e que de preferência seja aqui no Brasil, né? Diretamente do Luiz Tumbanci. Ficaremos muito felizes com a sua presença. E é isso, gente. Muito obrigada. Zambia Coteçá. Queremos agradecer também ao Muzenza Inzai, de Gongombira, Regis, lá de Santo André, no ABC Paulista, ao Magnatá Zeo. Tata, eu estou em São Paulo e vou te conhecer pessoalmente. Eu agradeço pela gentil atenção e agora com as considerações finais do professor mestre Felipe Vidal. Asekulu yange Tata Katovanjezi Ndapandula
Quero agradecer profundamente ao convite que me foi feito pelo terreiro Tumbansi. Eu me sinto em casa, porque também é um terreiro que eu espero ser iniciado, não é? Nós precisamos voltar sempre à escola. Já me sinto estudante, filho, embora que fui feito primeiro professor aqui, mas também serei estudante e sou estudante. Aí quero agradecer mais uma vez a todos os nossos ancestrais, a fundadora desse nosso terreiro, aos fundadores desse nosso terreiro, aos nossos ancestrais que lutaram e se deram para que a nossa riqueza espiritual estivesse viva, estivesse garantida. Quero repetir mais uma vez que sem vocês, a nossa comunidade, a nossa extensão ali em Tarana, nós não teríamos a liberdade tão esperada aqui. Os vossos gritos de liberdade, as vossas orações, as vossas práticas ancestrais, os vossos atos mágicos, espirituais, de elevação, permitiram que nosso povo se mantivesse vivo aqui hoje. Nós queremos agradecer por tudo que vocês fizeram por nós durante todos esses 500 anos. Queremos agradecer também às minhas mães que aí estão, que são a representação das mães que fundaram as nossas nações. Foi através das nossas mães do candomblé ou do candomblé que nós voltamos a ter nações, voltamos a ter países dentro de um país colonial. A coragem destas mulheres, esposas, irmãs, filhas, é uma coragem que nós devemos ensinar a todos os nossos filhos, a todas as nossas filhas, e devemos honrar. Obrigado profundamente às duas doutoras ali. Obrigado também ao nosso tatá, jurista. Obrigado pelas suas palavras. Bom, brevemente nós estaremos juntos, penso eu, ali no Brasil. Estarei ali brevemente, não vou dizer quando, por causa dos nossos adversários e às vezes também por causa dos nossos inimigos, porque cada vez que um de nós se movimenta para se reconectar com os outros, é um problema, não é? Para os nossos inimigos e para os traidores também que nós ainda temos, porque infelizmente nós ainda temos muitos traidores entre nós, mas é como se diz, como dizia e como diz o mestre Tite, o mestre Ngangula, o traidor é um filho nosso, é um tio, é um sobrinho, é uma filha que está descontente com alguma coisa. Esse nós às vezes temos que conversar com ele. O grande problema é quando o traidor se encontra com o inimigo. O inimigo é aquele que vem de fora, que ele vem justamente para destruir. O traidor pode ser convertido como inimigo, e muitos foram convertidos como inimigos, mas o traidor pode ser reconvertido como um filho que voltou para casa. Como o caso, por exemplo, quem é o traidor? É aquele que é ignorante, aquele que não sabe o que é família, aquele que esqueceu os laços de família, que esqueceu os laços políticos, que esqueceu os laços ancestrais. Normalmente, quando nós esquecemos isso, acabamos por trair inconscientemente ou conscientemente o que é nosso. Peço desculpa por ser muito longo durante as minhas respostas, mas quero agradecer a todos que estiveram no chat, a irmã Elvia, o pai Gerson, não é? O Irã Vitoriano, o Anderson, a Miriam, Nzinga,
a Catarina Vieira, a Vitória Silva, Tata Filho, o Irã Vitoriano, a Liliane Braga, a Osana, a Luana, a Mariana, o Anacleto, o Tito JV, a Edna Maria, o Rodolfo, o Alex, a Cristiane, o JJ Jonel, meu amigo e meu discípulo, gratidão, a todos que aqui estiveram nos escutando. Nzambi Akwatessa, Nzambi nos proteja, que Nzambi Ampungutulendo nos dê a sua força, que Nzambi Akalunga nos dê a sua longevidade e que Nzambi Ambumba nos dê a sua riqueza para que cumpramos bem a nossa missão no nosso Dikenga. Ngasa Kidila, Ndapandula, Marezo, Ngasa Kidila Kebi, Tutondele, Otep, Anco Jacenet. Oito. Queremos agradecer a todos que acompanharam, os filhos e filhas do Índio Tumbanci, de todos os terreiros de Candomblé Conga-Angola e de todas as nações e da gloriosa Umbanda também, as pessoas que sempre estiveram aqui apoiando e pedindo para o retorno deste canal como veículo de comunicação do povo de santo, do povo de terreiro. E desejando a todos um ótimo final de domingo e, como diz o grande Chico Pinheiro, que amanhã é segunda-feira, é dia de luta. E a luta continua. E, em breve... A vitória é certa. A luta continua, a vitória é certa. Olha, eu ouvi muito isso aí, viu, professor? ouvi isso do outro lado do Atlântico, né? A vitória é certa, a luta continua. É verdade. Agradecer ao nosso produtor que está aqui nos bastidores, Paulo Cruz, dizer dessa parceria, dessa alegria. E, mais uma vez, reiterar os nossos agradecimentos aos nossos parceiros colaboradores. Gueledés, Instituto da Mulher Negra, queremos louvar a iniciativa da professora doutora Sueli Carneiro, fundadora do Gueledés, a todo o pessoal da Universidade Federal de São Paulo, da qual me deu a honra no passado de me titular doutor honoris causa, numa cerimônia grandiosa e magnífica, pela primeira vez na história do Candomblé de São Paulo. Né? Um Tata Inquice é titulado doutor honoris causa por uma das universidades mais importantes deste país, que é a Unifesp, e eu me sinto muito feliz e honrado com isso, né? Embora ainda que tarde, mas nunca é tarde para vermos coisas quando ainda estamos aqui, e ainda estou aqui. Então, muito obrigado, Makota Muana Tembo Anculo, obrigado, Elvia, obrigado, Tata Kianzanzele, obrigado, Angola, obrigado, Brasil, por nos existirmos. E parabéns, mais uma vez, a todas as mães pelo dia de hoje, as nossas mães ancestrais, Maria Genoveva Bonfim, Maria Neném, e em nome de Maria Neném, da Nengua Tuenda de Anzambe, eu saúdo todas as mães ancestrais. E, em nome da Nengua Lembamuxi, herdeira e sucessora do terreiro Tumbenci de Maria Neném, lá em Salvador, eu saúdo todas as Mameto Inquice, Nengua Inquice, Cota, Macota e todas as Macotas pelo dia de hoje, saudando também feliz aniversário para a Macota Masa de Anzambe, a nossa gloriosa mãe Mara, de Samba Calunga. Um forte abraço a todas e todos e vamos em frente.